A violência doméstica é qualquer tipo de abuso que ocorre no ambiente doméstico ou familiar, seja ele físico, psicológico, sexual, moral ou patrimonial, que se liga com a violência intrafamiliar, onde o abuso é praticado entre algum membro da própria família. Geralmente, a maioria desses casos, a vítima é uma figura feminina, como a mãe ou a filha. De acordo com pesquisas do IPEA sobre a relação entre a violência doméstica e o trabalho da mulher, mulheres que sofrem de abusos domésticos podem apresentar baixa autoestima, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, risco de sofrer um aborto ou contrair uma IST. Além da própria vítima, crianças e adolescentes que presenciam situações de violência doméstica e familiar podem ter seu desenvolvimento comprometido, como, por exemplo, dificuldades de aprendizado, déficit cognitivo e transtornos mentais. A violência intrafamiliar alcança uma parcela significativa da população mundial e repercute de forma negativa na vida dos indivíduos que a vivenciam. Pois, além de afetar a sua saúde psicológica e fisiológica, as vítimas de violência impactam também no ambiente familiar. Segundo um texto de Bianca Feijó, especialista em políticas públicas sobre a violência doméstica, funcionários que sofrem violência doméstica podem ter problemas de concentração no trabalho, afetando a qualidade do trabalho e a produtividade, causando uma ascensão do absenteísmo e da rotatividade de funcionários, aumentando custos de treinamento e afetando a eficiência da equipe. Alguns fatores que aumentam o risco de uma mulher entrar nessa situação são o isolamento social, a ausência de rede e de serviços de saúde e proteção social bem estruturada e integrada, a pouca consciência de direitos, o histórico de violência familiar, o uso abusivo de bebidas e drogas e a exclusão do mercado de trabalho. Entretanto, há maneiras que diminuem esse risco, como o bom relacionamento familiar e fortes vínculos afetivos, o apoio e suporte social de pessoas e instituições, a autoestima elevada, as relações de trabalhos harmoniosas e a consciência de direito. No Brasil, os anos 2000 foram marcados pela crescente discussão sobre as formas de proteção à vida das mulheres. Na instituição encontramos a Lei Maria da Penha, Lei Carolina Dickmann, Lei do Minuto Seguinte, Lei da Joana Maranhão e Lei do Feminicídio. Também existem algumas redes de apoio e serviços prestados para mulheres nessas condições, como Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, DEAM, Casa da Mulher Brasileira, Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Sexual, SAM-VVIS, Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, Defensorias Públicas Estaduais. A violência doméstica é um problema complexo, que afeta muitos aspectos da sociedade. É importante que empresas e a população reconheçam a gravidade da violência doméstica e trabalhem juntas para ajudar as vítimas. Isso inclui apoiar as vítimas, denunciar abusadores e promover uma cultura de respeito e igualdade de gênero. Oi, professora. Agora eu vou pedir para você se apresentar, por gentileza. Oi, pessoal, meu nome é Erika Padilha, eu sou professora aqui da ETEC Martin Luther King e eu dou aula de legislação para quase todos os cursos da área de gestão. Professora, agora eu vou fazer algumas perguntas referentes ao nosso trabalho, tá? A primeira pergunta é assim: você acredita que as leis já existentes no Brasil são eficientes na proteção das mulheres? São hoje, né, são muito eficientes. No passado não tinha nenhuma legislação de proteção específica para as mulheres e ela é tão eficiente que as pessoas até estão fazendo mau uso dela hoje em dia. Ok. A segunda pergunta é assim: e você acredita que essas leis são justas? São justas. Quando o caso é real realmente de violência contra a mulher, é justa sim. Ok. A terceira pergunta é assim: quando uma mulher denuncia violência, ela tem o apoio necessário dos órgãos públicos e da sociedade? Da sociedade eu não posso dizer que nós ainda vivemos numa sociedade que é um pouco machista. Mas em relação aos órgãos públicos, a lei, que é a maior lei de proteção, a Maria da Penha, ela traz todo um aparato de proteção à mulher. Então, temos desde assistência social até um atendimento diferenciado em delegacias apropriadas, é sim, bem amparado. Ok. A quarta pergunta é assim: existe alguma rede de apoio às crianças e adolescentes que precisam dessas ações? Que presenciam essas ações? Tem também.
A Lei Maria da Penha, ela traz a proteção tanto à mulher quanto aos filhos, inclusive prevê a possibilidade de exigir do agressor, que não é necessariamente um homem, pode ser também qualquer outra pessoa da família, o pagamento de, por exemplo, uma pensão alimentícia. Interessante. A quinta pergunta é: leis como Maria da Penha, Carolina Dickmann funcionam de que forma? Primeiro, assim, o que tem de mais grave nas situações reais é que a maioria das pessoas elas não querem denunciar, ou por dó, ou por amor, alguma coisa nesse sentido. Aí o primeiro entrave é a pessoa realmente chegar a um órgão desses que fazem a apuração da irregularidade para poder punir e proteger a mulher. Então, primeiro a pessoa tem que querer, ela tem que estar disposta mesmo, para depois não chegar lá, fazer uma denúncia e acabar indo para o arquivo porque ela não quer dar seguimento. E depois que dá seguimento, aí o próprio delegado ele encaminha para o tribunal, para um juiz apreciar a situação, para poder aplicar uma medida protetiva para a mulher, ou afastamento do agressor, ou o pagamento de uma pensão, ou ficar longe da pessoa a determinada distância. Então, tem várias medidas protetivas. Ok. E a sexta e última pergunta é a seguinte: poderia indicar como e onde as mulheres podem denunciar situações como essa? A real possibilidade é de se dirigir a uma delegacia de defesa da mulher, DDM. Tem várias espalhadas, inclusive aqui pertinho da escola tem uma, que é a sexta DDM, aqui do outro lado do metrô Carrão. Muito obrigada, professora, por essa entrevista e por essas informações. Imagina, pessoal. Obrigada pela participação de vocês e ter me escolhido e bom estudo.